Olá pessoal, tudo na paz? Namastê para todos. Aqui quem vos fala é o professor Paulão. Nessa videoaula nós vamos tratar do tema calculando fusos horários. Essa aí é uma sequência de 3 videoaulas, essa é a última, tá, Pedro? Tá, pessoal? E eu oriento a todos que assistam às aulas anteriores para que possam entender melhor sobre o tema. Agora nessa vai ser basicamente para calcular. Então nessa videoaula nós vamos tratar do tema calculando fusos horários, algumas técnicas para calcular fusos horários. Essa videoaula se destina aos alunos de Geografia do ensino médio da Rede SESI Minas Gerais. O livro é o Geografia, Contextos e Redes, parte 1, capítulo 2. Aqui nós temos o mapa mundi. Por vezes eu vou ter a necessidade aí de alternar entre telas, tá? Mas aí vai ficar fácil para a gente. Vamos lá. O mapa mundi está representando aqui o território de Brasília, né? E o território aqui da cidade de Cabo, para a gente poder usar como referência. Supondo que eu quero saber qual é a diferença de horas que existe entre as cidades, é aquela condição básica. Sempre a leste, mais adiantado. Sempre a oeste, mais atrasado. Então, eu tenho que saber a diferença de fuso desses espaços. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que aqui são 14 horas, correto? Lá na cidade do Cabo, uma das capitais da África do Sul, vai ser 4 horas a mais. Então, 14 mais 4, 18 horas. E aí, gente, se você porventura quiser calcular uma viagem, aí neste caso, o ideal é que você primeiro considere o horário local do ponto de partida, o horário local do ponto de chegada, naquele exato momento, qual que é a hora daquele lugar, e somente depois acrescentar o deslocamento, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui para lembrar. Só recapitulando aqui a faixa de fuso, né, para quem esqueceu, cada fuso horário tem exatamente 15 graus. A Terra tem 360 graus, circunferência sólida, né, 360 graus. A Terra demora aproximadamente 24 horas para poder fazer uma volta em torno dela mesma. Então, se a gente dividir 360 por 24, a gente vai ter 24 fusos de 15 graus cada. Mas só lembrando que os fusos são um pouco mais complexos do que alguns imaginavam, né? A gente tem aqui, ó, o fuso central, né, 0 graus, partindo de 0 até uma extremidade, por exemplo, a leste, 7,5 graus a leste, 7,5 graus a oeste, 7,5, 7,5, total é 15. Então eu tenho um fuso horário, certo? Não era assim, ó, de 0 até 15 graus é um fuso, de 15 graus até 30 graus é outro. Não é assim, né? É de 0 até 7,5 graus para leste e para oeste, forma um fuso completo. Então vamos supor, território A, território B, eles estão aí dentro da mesma faixa de fuso em lugares totalmente diferentes, né? A distância aí latitudinal e longitudinal deles existe. Mas os dois lugares estão exatamente na mesma hora. Por quê, professor? Porque é lógico, né? Eles estão dentro da mesma faixa de fuso horário. Vamos lá? Aqui a gente tem outra faixa, aqui a gente tem outra, né? Ao contrário, quando a gente fala da linha internacional de mudança de data, a gente vai considerar a antípoda, né? 180 graus, a linha internacional de mudança de data ali, de LMD, ou antimeridiano de Greenwich. Lembrando que tanto o meridiano de Greenwich quanto o antimeridiano são considerados semicírculos. Temos aqui então 180 graus, menos 7,5 graus, 172,5 para leste e para oeste. O total aqui perfaz 15 graus. Mas olha que legal, esse território A, esse território B, ou uma embarcação A e B, né? Porque lá tem uma área que tem mais águas oceânicas, né? Então aqui a gente tem o território A e o território B. O território A, ou a embarcação A e a embarcação B, elas estão, na realidade, no mesmo fuso horário. Mas olha que interessante, a embarcação A e B, apesar de estarem no mesmo fuso horário, olha só, dentro da mesma faixa de fuso, elas estão em dias diferentes. Olha que interessante, né? Por que isso, professor? Aqui não pode ser meio-dia, por exemplo, e aqui meia-noite. Não, a faixa de fuso ela vai receber a radiação solar praticamente ao mesmo tempo, né? Na mesma intensidade. Então vai ser dia aqui, ó. Então aqui vai ser 12 horas, vamos supor, e aqui também vai ser 12 horas. Mas aqui vai ser 12 horas de um dia mais atrasado, de um dia antes, e aqui vai ser 12 horas de um dia depois. Legal, né? Vamos lá? Então, aqui outra representação cartográfica para vocês conseguirem entender também sobre essas faixas de fuso. Aqui é a linha do meridiano de Greenwich, que passa exatamente no centro do fuso horário. Então, os territórios que estão nesse trecho aqui, ó, todos têm exatamente a mesma hora, independente da distância norte-sul. Já ao contrário, aqui, ó, nas bordas, 180 graus deste lado, e pegando aqui também 180 graus, nós temos a linha internacional de mudança de data, beleza? A diferença é que se um estiver de um lado e o outro estiver de outro, dentro da mesma faixa de fuso, eles estão
no mesmo horário, na mesma hora, no mesmo fuso horário, mas porém em dias diferentes. As regras para calcular fusos horários. Vamos lá recapitular de novo. Quanto mais a leste estiver um território, mais adiantado. Então, considerar horas mais adiantadas para a leste, sempre. Vai chegar numa hora que, quando você estiver caminhando sempre a leste, você vai chegar na linha internacional de mudança de data e vai ter que atravessar. Vai continuar a mesma hora, mas aí, neste caso, vai atrasar em um dia. E depois você vai continuar contabilizando sempre horas mais adiantadas. Considerar horas mais atrasadas para o oeste, também. Não existe diferença de fusos horários para a mesma faixa sentido norte-sul. Vamos olhar aqui isso de novo? Por exemplo, esse território aqui vamos lembrar aqui, ó, do Brasil, aqui, dentro do horário de Brasília, e o território aqui da Groenlândia, que está com um tamanho super avantajado, né? Deve ser projeção de Mercator, né? Então, aqui, nesse trecho aqui, ó, da Groenlândia, o fuso horário é exatamente o mesmo, né? Olha só. Por quê, professor? Porque eles estão na mesma faixa de fuso. A distância deles é no sentido latitudinal, norte-sul, né? A distância no sentido longitudinal, leste-oeste, que leva à diferença significativa para fusos horários. Quanto maior é a distância longitudinal para um território, quanto maior é a distância longitudinal para um território, maior é a diferença de horas. Correto? Né? Eu falei isso agora. Atenção e cuidado com fusos horários teóricos, práticos, né? E também o horário de verão. O que acontece? Alguns países adaptam as linhas de fusos horários de acordo com suas respectivas necessidades. Isso aqui são o que nós chamamos de fusos horários práticos, não é? Nem sempre a maioria dos países vai adotar os chamados fusos horários teóricos, que são aquelas linhas retas aqui que a gente enxerga no mapa. Então a gente tem que tomar cuidado para ver qual fuso horário que o país está adotando, tá beleza? E detalhe, né? Tem que ver também se um país está adotando ou não o horário de verão, porque aí você pode cometer um erro, né? Gravíssimo. Quem adota o horário de verão geralmente são a maioria dos países do norte, e a medida, né, ela foi criada com a intenção de reduzir o consumo de energia elétrica para aproveitar mais a luz do sol durante o período do verão e também da primavera, né? Eles acabam utilizando também um pouco. Só que fica aquele detalhe, né, gente? Alguns países adotam, outros não. O Brasil deixou de adotar o horário de verão desde o ano passado. Eu não sei como vai ficar mais para os próximos anos, né? Mas até o ano passado as regiões sul e sudeste adotavam o fuso horário. Região norte e nordeste não adotavam o fuso horário de verão, né? Aumentando em 1 hora a mais os relógios. Então vamos lá, quais são os passos para calcular fusos horários? Bem tranquilo. Primeiro passo, toda vez que você for fazer um exercício, você tem que considerar qual que é o ponto inicial e o ponto de partida. E qual que é o ponto de chegada, né? O ponto final. Ou a gente pode chamar também de P1 e P2. O ideal é que você seja sempre muito organizado, faça a anotação dos dados, não seja afobado, porque afobado não consegue resolver o exercício direito, sempre erra. E detalhe, sandálias da humildade, viu, galera? Tem que falar assim, não, vou resolver o negócio aqui na boa com os devidos cuidados. Então vamos lá, primeiro passo, analisar os pontos P1 e P2, ou seja, ponto de partida e ponto de chegada, o ponto inicial e ponto final, beleza? Se estiverem em hemisférios diferentes, e aí neste caso é um problema sem uso de mapas, tá? É um problema em que vai aparecer só escrito para você os dados. Se estivessem em hemisférios diferentes esses dois pontos, você deveria somar as longitudes. Por quê? Porque a distância é maior, então a diferença de horas também deve ser maior, ou talvez não, mas na maioria das vezes acontece. Se estiverem em hemisférios iguais, você vai subtrair as longitudes, entendeu? Então vamos repetir, ó. Ponto 1 e 2, hemisférios diferentes, somar longitudes. Somar mesmo os valores da longitude vão aparecer no problema. Eu vou mostrar um exemplo. Hemisférios iguais, subtrair longitudes. Bem de boa, né? Beleza? Então vamos lá. Segundo passo, converter as horas em graus. Então você vai dividir o resultado do primeiro passo por 15. E aí eu pergunto, para que dividir por 15? Porque a Terra não tem, gente, 360 graus e ela demora aproximadamente 24 horas para dar uma volta em torno dela mesma. Se a gente dividir 360 por 24, a Terra vai ter 24 fusos de 15 graus cada. Então a gente tem que dividir por 15 para a gente descobrir a diferença de horas que existe de um ponto para outro. Aí sim a gente vai descobrir, a diferença de horas do ponto 1 para o ponto 2. Segundo passo esse, hein? Vamos lá para o terceiro, analisar a posição do ponto 1 em relação ao ponto 2. E aí, neste caso, você vai ver quem está a leste e quem está a oeste. Se o território de destino estiver mais a leste, somar com as horas que você descobriu. Se ele estiver a oeste, você vai subtrair as horas. Beleza? Quarto passo.
Quando estiver calculando fusos horários em viagens, então a gente está falando aí de viagem, deslocamento. Você primeiro vai considerar a hora do local de destino ou local de chegada. Por favor, hein? O P2 também. Primeiro, descubra o horário do local para onde você pretende viajar ou vai viajar, né? Tá bom? Somente depois de descobrir o local para onde você pretende viajar ou chegar, você vai acrescentar a ele aí o tempo de deslocamento, ou seja, o tempo de viagem. Bem tranquilo, não é? Então vamos lá. Um exemplo clássico aí. Um viajante tomou um avião na cidade A às 7 horas. E o ideal é que você anote as horas no formato 24 horas, tá, gente? Beleza? Às 7 horas, para não ficar naquele lance, 7 horas da manhã, 7 horas da noite, professor? Qual que é? Então, 7 horas da manhã, lógico, né? A 75 graus oeste, em direção à cidade B, a 45 graus leste. Sabendo que o tempo de viagem foi de 6 horas, olha aí, ó, tempo de deslocamento. Qual foi o horário na cidade B em que o viajante desembarcou? Então vamos lá. 45 da cidade B a leste e 75 da cidade a oeste. O que a gente tem que fazer? Hemisférios diferentes, né? Aqui, ó, hemisfério oeste, hemisfério leste, ou oriental e ocidental. Eu tenho que somar as longitudes. Então, 75 mais 45. Eu vou fazer a conta com calma, com cuidado, como eu disse, anotar todos os passos com cuidado. Então, vai dar 120 graus. Segundo passo, dividir esses graus por 15. Então, vamos lá, dividir o resultado do primeiro passo por 15 para transformar graus em horas. 120 graus dividido por 15 graus, sobra o quê? 8 horas de diferença, beleza? Lembrando que cada 15 graus corresponde a 1 hora. Às vezes tem alguns alunos que perguntam para a gente, não criem confusão com isso, mas para facilitar o entendimento. Existe a possibilidade de calcular minutos dentro de uma mesma faixa de fuso? Sim, existe. Se cada hora corresponde a 15 graus, pensa comigo, metade de 1 hora seria o quê? 30 minutos? Seria então 7,5 graus, beleza? E aí você vai utilizando esses fragmentos para poder chegar ao entendimento total dos valores, né, que se tem aí para poder conseguir calcular a diferença de horas, de minutos, né, que existem dentro de uma mesma faixa de fuso. Mas eu tenho de lembrar o seguinte, né, aos senhores, às senhoras, aos alunos, esse tipo de exercício não cai em vestibular e nem Enem, não. Né? Eu já vi em concurso público, é até bem interessante, mas é bem fácil, bem fácil. Vamos lá, então? Terceiro passo, né, vou retornar aqui para lembrar, ó, hemisférios diferentes, somar as longitudes, deu 120 graus, beleza? 75 mais 45, 120. Segundo passo, dividir esses graus por 15 para descobrir a diferença de horas. Então, eu descobri que a diferença entre a cidade A e B é de exatamente 8 horas. O que eu vou fazer, então? Vou acrescentar as 7 horas da cidade A, que eu já sei a hora, mais 8 horas da diferença para a cidade B. Então, 7 mais 8 vai dar 15. Resultado, lá na cidade B, no exato momento em que for 7 horas na cidade A, vão ser 15 horas. Entenderam? Portanto, né, o quarto e último passo, eu vou acrescentar a ele somente o deslocamento, somar o tempo de viagem no horário da cidade B. Então, 15 horas mais 6, que foi o deslocamento, 15 mais 6, 21 horas. Resultado, o viajante desembarcou às 21 horas no horário da cidade B. Beleza? Peguei esse aí da fonte do Suburbano Digital, né? Um exemplo bacana, né? Que eles resolveram pra gente lá. Valeu a galerinha do Suburbano, muito obrigado. E vamos lá? Como é que eu faço para calcular então fusos horários, professor? Utilizando o mapa do Brasil. Aí é bem mais fácil, mostrei esses exemplos lá também, mas vamos lá. Exemplo clássico. Estou aqui em Belo Horizonte, vou viajar para Cuiabá. Belo Horizonte, 14 horas. Então, eu tenho que descobrir quantas horas são em Cuiabá, vendo o exemplo aqui no mapa, né? A diferença de horas para Belo Horizonte e Cuiabá é de exatamente 1 hora aqui, ó. Belo Horizonte, vamos supor que é 15 horas, então Cuiabá vai ser 14 horas. Por quê, professor? Porque está mais a oeste, né? E quem está adiantado com relação a gente? São os arquipélagos aqui. Então, por exemplo, se aqui for 15 horas, no arquipélago de Fernando de Noronha, são exatamente 16 horas, beleza? Aí, resultado, se eu quero sair de Belo Horizonte para Cuiabá, eu tenho que lembrar que eu tenho que subtrair 1 hora. Então, aqui vai ter 15 e aqui vai ter 14 horas, 1 hora a menos. Supondo que o avião demore aí 3 horas de viagem, eu nunca viajei para Cuiabá ainda, né? Pretendo um dia, se Deus quiser, já ouvi falar muito bem da cidade.
eu tenho que acrescentar logo depois de descobrir a hora local o deslocamento. Então aqui são 15, aqui são 14 horas, 1 hora de diferença. Supondo que são 3 horas de viagem, então vão ser 14, 15, 16 horas, certo? Então vamos lembrar de novo, aqui são 14 horas mais 3 horas de deslocamento. Então vai ser 14, 15, 16, perdão, 17 horas, né, gente? Então, 14 mais 3, né, tempo de deslocamento, 17 horas. Resultado, eu vou desembarcar em Cuiabá às 17 horas. Não é bacana? Existem mais outros exemplos, mas eu acho muito importante que vocês façam alguns dos exercícios de fusos horários, muitos vocês podem encontrar na internet. As versões do Enem costumam cobrar questões, né, sobre como calcular fusos horários, é muito importante e eu acredito que é uma habilidade que todos nós devemos aprender e desenvolver para usar no dia a dia, né, para você utilizar no seu trabalho ou mesmo até quando você precisar de falar com algum amigo que mora em outro país, né, e outra parcela do território brasileiro. Lembrando que o Brasil tem dimensões continentais, o nosso país é enorme, né, e aí existe aí o ponto positivo, né, nesse sentido. Mas, por outro lado, tem muita gente que não sabe que o Brasil tem 4 fusos horários. Beleza, galera? Eu encerro por aqui. Agradeço a todos pela paciência. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Abraço para todos e até a próxima.